irmãos abrirem suas Bíblias no texto de Daniel, capítulo 3, versos 19 a 30. Daniel 3, 19 a 30. Irmãos, esse sermão está baseado nos versos de 19 a 30. Mas vamos ler a partir do verso 8, para a gente entender melhor o que estava acontecendo naquela situação. Então, Daniel 3, a partir do verso 8. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse:
Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, que nós possamos compreendê-la, que o Senhor ilumine nossos corações para entender o que o Senhor quer nos dizer, que nós possamos entender a sua palavra, que o Senhor use o pregador apesar das suas falhas e que toda a sua igreja seja edificada pela sua santa palavra que transforma as vidas e que nos mostra como o Senhor é grande e poderoso. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes da reforma, um século antes, no século XV, havia um pré-reformador chamado Jan Hus. Não sei quantos conhecem. Jan Hus, ele veio antes de Lutero e ele já levantava os questionamentos feitos por Lutero e por outros homens. E ele questionava a venda de indulgências pela Igreja Católica, ele defendia a Bíblia como autoridade suprema, acima do papado, acima das tradições da Igreja, e por isso ele não era um homem muito popular. Então, ele foi excomungado, e no concílio de Constança, em 1415, ele foi preso e ele foi acusado de heresia. E por isso ele foi condenado à morte. E quando ele estava prestes a ser queimado, sua sentença era de ser queimado em uma fogueira. Quando ele estava prestes a ser queimado, ele disse algo que impactou os reformadores que vieram depois dele e deve falar a nós ainda hoje. O nome dele, Jan Hus, esse sobrenome Hus, significa ganso na língua tcheca. E ele disse que hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne irá cantar e vocês não poderão silenciá-lo. E essa profecia dele se cumpriu, porque 102 anos depois, 1517, a gente vê Lutero levantando, colocando as 95 teses ali na frente da igreja de Wittenberg, e esse homem, ele não se dobrou ao Estado papal, ele não se dobrou à igreja que estava pervertida, e ele sustentou a sua fé a ponto de ser queimado em uma fogueira. E essa é uma história que nos fala, ou nos parece com a história dos amigos de Daniel. A gente pode ver o livro de Daniel inteiro. Ele é um livro que nos fala sobre alguns temas recorrentes. E um dos temas recorrentes nesse livro é sobre o dobrar-se às autoridades humanas, aos pecados que vêm do mundo. Então a gente vê isso em vários trechos de Daniel. No primeiro capítulo de Daniel,
a gente vê Daniel e seus amigos chegando na Babilônia e não se dobrando àquela dieta babilônica. A gente vê depois Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor. A gente tem esse texto que nós estamos lendo, o trecho da estátua de ouro, onde novamente eles não se dobram à adoração àqueles ídolos. Nós vemos depois, no capítulo 6, Daniel na cova dos leões, por novamente não adorar a estátua do rei. Então, nós vemos como que Daniel nos fala sobre isso, sobre como nós não podemos nos conformar ou tomar a forma do mundo. E esse sermão, inclusive, é um prelúdio para o acampamento, né? E, irmãos, não foi de propósito. O pastor me pediu para pregar, e eu trabalhei esse sermão, esse texto a semana inteira no seminário, um trabalho. Eu li e reli várias vezes. Quando ele pediu, esse texto estava fresco na cabeça. Então, não teria texto melhor para pregar. E, com certeza, quem vai para o acampamento vai ouvir exposições muito melhores. O pastor disse que vai até ter um pregador internacional, e eu sei quem é, e eu já ouvi palestra dele, eu já ouvi sermão dele, e vocês podem ter certeza que vai ser muito melhor. Então, fiquem tranquilos que eu não vou estragar o prazer de ninguém, meu sermão vai ser pequeno perto dos que a gente vai ouvir lá. Mas, voltando para o texto, irmãos, a gente vê primeira verdade que nós podemos ver nesse texto, fala sobre como nós sofreremos, o crente, ele sofrerá a fúria do mundo. A gente vê isso dos versos 19 ao verso 23. Como que o crente vai sofrer a fúria do mundo? Um crente fiel, que vive fiel à palavra, vive fiel a Deus, ele vai sofrer as pressões desse mundo e a fúria desse mundo, assim como esses 3 homens sofreram. Logo no verso 19, a gente já vê o texto falando que Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto. O texto, esse trecho de Daniel, do capítulo 2 até o capítulo 7, é um texto em aramaico, e ele fala, tanto a língua hebraica quanto a língua aramaica, eles não têm superlativos, muito, muitíssimo, eles usam repetição. E a gente vê aqui como esse termo transtornado no texto original dá a ideia de algo, ele estava furioso, era furioso demais. Não é como se o seu filho tivesse derrubado o seu vaso, ou se acabou a energia na hora do jogo do Corinthians. Não é uma raiva desse jeito. Ele estava realmente transtornado. E é importante a gente ver como esse texto, como a narrativa de Daniel, como que Daniel vai construindo o texto, ele vai exaltando e mostrando, nesse primeiro ponto, o poder, a ira de Nabucodonosor, o poder, a fúria dele, e ele nos dá vários exemplos, vários termos, várias ideias que vai nos mostrar isso. Então, a gente vai ver isso durante o texto, mas a gente vê como que, por exemplo, o rei Nabucodonosor ordena que acendesse a fornalha. Nabucodonosor, ele era o imperador do maior império da sua época. Não existia império igual na época onde Nabucodonosor, na época em que ele vivia. Então, o rei ordena que a fornalha fosse acesa, e ela foi acesa 7 vezes mais, por ordem do rei. Não era simplesmente a fornalha acesa. A fornalha acesa já era uma morte cruel, e já não era uma morte para qualquer um, mas ela foi acesa 7 vezes mais. E você vai vendo que a narrativa vai crescendo em terror, e como é uma situação terrível, cruel. No verso 20, o texto fala que ele ordenou aos homens mais poderosos. E aí a ideia do texto, na sua língua original, também pode nos falar sobre os homens mais fortes. Aqueles mais fortes que estavam ali servindo o rei, pegaram os 3 amigos e eles amarraram. Não bastava jogá-los na fornalha. Eles amarraram eles com todas as suas roupas, com tudo que tinha no corpo, desde o chapéu, né,
até o seu manto. O texto fala sobre várias peças de roupa, como se fosse um combustível a mais. Eu acredito que pano queima mais rápido do que pele. Então, é como se fosse um combustível para que aquilo fosse mais cruel, fosse pior. Eles foram amarrados, eles foram jogados com força por homens fortes. E no verso 22, ainda o texto nos fala que a palavra do rei era urgente. E aí aqui no texto original também nos dá a ideia não só de urgente, mas a palavra do rei era cruel. Ela não era apenas urgente, uma ordem ali para ser cumprida na hora. Era uma ordem cruel, era uma ordem má. E a fornalha estava sobremaneira acesa. O texto repete várias vezes que a fornalha estava sobremaneira acesa, 7 vezes mais quente do que o normal. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram os 3 amigos na fornalha. O fogo estava tão quente. Imagina que você vai na pizzaria, pede a pizza e tem aquele forno a lenha. Imagina que estava tão quente que só de chegar na porta, na frente do forno, a pessoa se queima. O fogo estava tão grande que chegar à porta daquele forno, daquele grande forno, matou aqueles soldados, aqueles servos do rei. E tudo isso vem construindo uma imagem do quanto a situação era terrível, quanto a situação era amedrontadora. Aqueles homens, eles não eram criminosos, eles não estavam lá por roubar, por matar, ou por infligir leis que eram justas e dignas. Eles estavam lá por não adorar a estátua do rei, não adorar, o texto ainda nós lemos que não, sobre não adorar os ídolos do rei. E isso não era justo, aqueles homens não mereciam isso. E mesmo assim, eles não se dobraram, eles não temeram aquela fornalha, aquela situação, eles não temeram o maior imperador daquele tempo. Eles temeram a Deus, que é o maior rei de todos os tempos. E isso deve nos fazer pensar, irmãos, como agiríamos numa situação tão terrível e como temos agido no nosso tempo. Eles caíram dentro daquela fornalha que queimou pessoas do lado de fora. Eles foram jogados lá por não se dobrar aos ídolos, à própria estátua do rei. Naquela época era muito comum que os reis dos grandes impérios, eles eram tidos como deuses ou semideuses. Eles eram uma representação divina na terra. Eles governavam, não como homens, mas eles governavam como se eles fossem deuses. E eles acreditavam que eles eram mediadores entre esse mundo e as divindades. Então, eles foram corajosos o suficiente para não se dobrar ao rei. E essa não é uma coragem humana, porque hoje em dia, irmãos, nós temos pessoas defendendo as mais diversas opiniões, ideias, filosofias, ideologias, as mais diversas. Mas eu desafio os irmãos a acharem alguma ideia, algum pensamento, alguma filosofia que as pessoas morrem verdadeiramente por ela, a não ser o cristianismo. Os cristãos morrem desde o começo dos tempos por servir a Deus, mas os marxistas não morrem por não negar a sua fé. E qualquer outra ideia, nenhuma das filosofias do nosso tempo é levada a sério dessa forma, porque só Deus é quem pode dar coragem e fé para que homens como Jan Hus seja queimado vivo, e isso não seja algo terrível para ele. Ele foi para a morte sabendo que ele glorificava a Deus com o seu ato. Então, irmãos, isso deve nos fazer pensar sobre como nós sofreremos a fúria desse mundo. Esse mundo, ele não é amigável ao cristão. Ele não é indiferente ao cristão. Esse mundo odeia a Cristo e a tudo que vem de Cristo, de todas as formas possíveis. Nós
temos que pensar se nós temos nos dobrado aos ídolos, aos deuses desse mundo. E eu tenho algumas aplicações para nós pensarmos. Nós temos muitos professores aqui. Você que é professor, você já... Eu sei que alguns já passaram por isso, mas se você não passou, você vai passar por isso. Você já teve que ensinar mentiras para os seus alunos? Você já teve que pegar um livro na sua mão e, por ordem, por plano de aula que está ali, você já teve que ensinar aquilo? E, se sim, sabendo que aquilo está errado, você ensinou? Ou como você lida com isso? Adolescentes e crianças não se submetam a mentiras desse mundo. E eu queria dar um exemplo que me impactou, irmãos. Sexta-feira, eu estava voltando do seminário, era umas 10 horas da noite, por aí. Eu estava no metrô, o metrô já estava um pouco mais vazio, e entrou um rapaz, em um estado muito mal. Ele estava alterado, caindo no metrô, o metrô andava, ele caía, e junto com ele entrou um menino pequeno. E esse menino era um pouco mais velho do que a Lívia, tinha a aparência de ser um pouquinho mais velho que ela. E aí o cara estava caindo lá, aí tinha um senhor do meu lado, aí ele falou com esse menino, ele falou assim, nossa, o seu amigo aqui tá mal, né? Aí o menino falou assim, é que a gente usou droga. Aí eu olhei o rapaz e, pela dureza do meu coração, não me doeu tanto quanto olhar para aquela criança do tamanho da minha filha e ver que uma criança do tamanho da minha filha estava usando drogas. Então, pense como esse mundo hoje, como a gente vê, por exemplo, a defesa das drogas amplamente sendo feita com diversas teorias ou fundamentos. Se diz nós tivemos a liberação em algum grau da maconha recentemente, e a defesa é sempre sempre se utiliza de algum argumento nobre, por exemplo, o uso medicinal ou algo do tipo. Mas a gente sabe que, no final, isso é um argumento para que se libere. Mas você, adolescente ou criança, vocês vão ouvir, se já não ouviram, vão ouvir muitas vezes, que isso é recreativo, que isso é tranquilo, que isso não faz mal. E será mesmo? Será que a gente tem que se dobrar a isso? Será que a gente tem que ver tantas pessoas passando por isso e a gente tem que achar que isso é tranquilo? A gente vai se dobrar a isso? Adolescentes também, jovens, muitas vezes vocês vão aprender na escola ou na faculdade sobre como a verdade deve ser relativizada em diversos aspectos, sobre como homem e mulher é só uma construção social, sobre como nós vivemos num mundo que não existe transcendência, não existe Deus, existe o que é aqui. Vocês vão ouvir sobre como ser feliz, ou o motivo da vida é ser feliz. O motivo da vida é viver para você mesmo, fazer o que lhe convém. Vocês vão ouvir diversas coisas. E será que vale a pena se dobrar a esses ídolos? Ou talvez ser queimado na fornalha da não aceitação? Porque você provavelmente não será aceito ao ir contra essas ideias. Ou será que vale a pena ainda você ser queimado na fornalha da retaliação, da exclusão? Porque provavelmente você vai ser excluído, retalhado pelo que você professa, pelo que você crê. Então, esse texto, irmãos, ele é um texto muito conhecido por nós. E ele deve falar a nós porque ele é muito forte. Ele tem uma mensagem dura e muito contemporânea para nós. Toda a Bíblia é útil para todas as épocas. Mas esse texto deve nos falar muito. Eu acho que ele é muito vívido no nosso tempo. Outra última aplicação. Nós estamos num tempo onde as empresas têm se dobrado a ideologias. Empresas com ideologias inclusivas. Eu não sei o termo disso, mas as empresas, hoje, no site delas, elas mostram as causas que elas defendem. E vocês, quem trabalha em empresa grande, sabe que você vai ter palestras a todo tempo sobre diversas ideias contrárias à Bíblia.
E isso não é pouco. Empresas grandes estão cheias disso. Como você vai lidar com isso? Como você lida com isso na sua vida? Como você tem ensinado seus filhos? A gente tem que pensar sobre se nós temos nos dobrado às estátuas de ouro do nosso tempo. Uma segunda verdade que nós vemos nesse texto, irmãos, é que Cristo é quem está com o seu povo protegendo. Nós vemos dos versos 24 a 27 como que esses homens, não, mesmo jogados naquela fornalha, 7 vezes mais quente, como eles foram protegidos. O texto, lembre-se, irmão, que, como eu disse, o texto vai construindo uma cena muito pesada do poder de Nabucodonosor, da terrível e cruel situação. E parece que agora a situação vira, a situação muda totalmente. Parece que Nabucodonosor o seu poder, a sua grandeza vai se esvaindo. A situação não é mais tão terrível como era. No verso 24, o verso 24 diz que o rei se espantou e se levantou depressa. Isso aqui pode passar desapercebido, mas imagine o maior imperador da sua época. Nós não temos a mente vívida para isso hoje. Vivemos em um governo diferente, mas naquela época os governadores se achavam como deuses mesmo. O rei se levantou depressa, ele quase que pulou ali, ele se espantou. Isso demonstra uma situação terrivelmente contrária a ele. Ele se espantou com o que ele viu. E ele disse para os seus conselheiros: nós não jogamos lá, não lançamos 3 homens amarrados, atados dentro daquele fogo? Eles falaram: sim, é verdade, ó rei. E aí ele disse de novo: eu vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo. Olha como a história vem, toda aquela situação terrível da primeira parte, como isso vem sendo quebrado, como que Deus vem mostrando que o poder do grande imperador não é nada. Aqueles homens que estavam amarrados, foram jogados numa fornalha extremamente quente para morrer, eles estavam amarrados, agora eles estão andando, soltos. E aí o texto ainda fala, sem nenhum dano. Olha que situação adversa, como que Deus é quem está operando essa maravilha, esse sinal, esse milagre. Eles não poderiam fazer isso de nenhuma forma. Teólogos liberais tentam explicar milagres, né? Muitos. Esse é um milagre que não tem como ser explicado. Não existe como isso acontecer se não for por Deus. E o rei ainda fala que havia um 4º homem, e esse 4º homem tinha o aspecto de um filho dos deuses. Esse trecho é muito disputado e discutido. E boa parte dos teólogos creem que no Antigo Testamento, quando há uma teofania, uma expressão de Deus ali, é Cristo, é o próprio Cristo que está naquele momento. E então, esse possivelmente, eu acredito que sim, é Cristo, é o próprio Cristo ali se mostrando de uma forma encarnada ali, uma aparição dele corporal, e ele ali com os 4, com os 3 amigos, livrando aqueles 3 amigos de Daniel. E aí, olha como a situação está. O rei, ele levantou do seu trono, correndo depressa, espantado, e ele vai correndo para a porta do fogo, que estava queimando 7 vezes mais, que aqueles homens morreram na porta do fogo. Ele vai correndo para lá porque é algo espantoso. Isso não é algo comum. E ele vai correndo à porta da fornalha sobremaneira acesa. O texto deixa claro sempre que a fornalha estava muito, muito quente. E ele chama eles pelo nome, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Esse trecho, irmãos, nos mostra como que todo o poder, toda a autoridade daquele rei vai caindo, vai sendo desfeita. O verso 27 ainda diz que se ajuntaram os servos do rei, os sátrapas, era como
governantes de uma grande área, os governadores, os prefeitos, os conselheiros, todos eles se juntaram ali para ver o que estava acontecendo. E eles viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos. E o texto é claro em dizer que não teve poder algum. Não é que o fogo não atingiu, o fogo não teve poder. E a palavra poder é importante, porque todo o poder do imperador é demonstrado. Todo o imperador demonstra sempre o seu poder. E aqui o texto fala que todo esse poder não tem valor. O poder do fogo não teve valor. Imperadores nascem e morrem. Quantos imperadores nós temos na Bíblia? Imperadores, homens cruéis que tiveram grandes reinados e morreram. Mas pense na natureza. Existe alguma força da natureza mais destrutiva e poderosa do que o fogo? Eu acredito que não. E veja uma queimada, como rapidamente o fogo se alastra e é extremamente destrutivo. E o fogo não teve poder contra aqueles homens que estavam sendo livrados por Cristo. E o texto ainda fala, de forma humilhante mesmo, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, ou seja, eles não queimaram, eles não mudaram o seu estado, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Eu acho que aqui, inclusive, o texto é até irônico, para falar que, se antes ele mostra o poder de Nabucodonosor, aqui ele mostra, na verdade, como o poder dele não é nada perante o poder de Deus que livrou esses homens. Nem mesmo o cheiro. Eles não ficaram nem com o cheiro de churrasco, sabe? Quando você vai no churrasco e fica com cheirinho de carne. Nem isso. De carvão, né? Nem isso eles ficaram. Isso, esse trecho nos mostra que a gente até pode passar e ver tantas dificuldades no nosso tempo, como a gente é, muitas vezes, açoitado pelas ideias, pelos pecados do mundo, mas, diante de Deus, Deus é quem nos livra. Deus tem todo o poder para nos livrar de qualquer um. A gente vive numa época, a gente está num tempo onde a gente vê várias notícias, prenúncios de guerra. A gente vê espalhado por vários lugares, guerras grandes, guerras pequenas. A gente vê cidades em guerras internas, favelas, e tantos problemas. E nada disso tem poder contra o nosso Deus. E uma aplicação para nós, irmãos, algumas aplicações. O texto, Jonas, capítulo 2, verso 9, nos diz que ao Senhor pertence a salvação. A gente precisa de Cristo. Ele é quem vai nos dar salvação. Tanto salvação espiritual, Ele é quem nos salva do pecado, mas Ele também é quem nos salva dos males dos governantes desse mundo. Ele é quem vai nos livrar dos Nabucodonosores da nossa época. E nós precisamos colocar nossa fé somente em Cristo. É Ele que vai nos dar livramento. Ele pode nos dar livramento. Talvez nós sejamos queimados como Janhas. Nós talvez não tenhamos livramento. Mas, independente disso, tanto aqueles homens, eles falam nos versos 16, 17 e 18, que se Deus quiser livrar eles, Ele vai livrar. Mas, se não, eles não vão adorar aqueles deuses. Então, nós podemos, ao negar os deuses do nosso tempo, sermos livrados por Deus, assim como esses homens. Nós também podemos, ao negarmos os deuses do nosso tempo, sermos queimados como John Huss. Mas o importante é que a gente sabe que tanto um quanto o outro, tanto os três amigos como o John Huss, sabiam que eles estavam glorificando a Deus com sua vida, em negar aqueles ídolos. E nós precisamos colocar nossa fé, nosso coração em Deus. Uma última verdade, irmãos, que nós podemos retirar desse texto, a partir do verso 28, que todos, algum dia, todos irão se dobrar diante do grande rei. A gente vê isso dos versos 28 até o verso 30.
O verso 28 diz que Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos que confiaram nele. O rei, o grande imperador daquela época, esse homem, ele não temia ninguém. Ele não tinha quem temer. Ele era o chefe do império do maior imperador, do maior império daquela época. Ele tinha todas as forças armadas possíveis nas suas mãos. Ele tinha todo um poderio bélico. Ele não tinha do que temer. E ele teve que admitir que bendito seja o Deus daqueles 3 homens, daqueles 3 judeus, porque esse Deus, enviou o seu anjo. Então, por meio do seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele. Até mesmo um ímpio teve que dobrar seus joelhos ali e admitir que o seu poder era fraco. O poder do fogo era fraco diante de Deus. E aí ele continua dizendo que bendito seja Deus porque ele salvou, porque eles não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outros deuses, senão o seu Deus. Pense como isso é grande, como o maior rei daquela época teve que admitir como Deus é grande. Aqui, irmãos, tem quem diga que Nabucodonosor foi salvo, se converteu, tem quem diga que não, e é uma questão difícil, e eu acho que talvez o texto não me pareça isso, porque o Nabucodonosor já tinha falado isso antes, ele já tinha se admitido a grandeza de Deus antes, e depois ele também fala. Mas, independente disso, dele ser salvo ou não, ele precisa se dobrar, se humilhar diante do Deus que tem todo o poder. E aí, isso fica mais claro ainda. Lembre que o texto vai mostrando aquela cena terrível, e depois Deus quebra tudo aquilo. Deus mostra quem tem poder. E agora, aquele grande rei que se exaltava, se humilha. E ele faz um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado. E as suas casas sejam feitas em monturo. As casas deviam ser queimadas e virar um lixo, uma pilha de escombros. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ele teve que admitir que Deus Yahvé, o Deus das Escrituras, livrou aqueles homens da sua própria mão, do seu próprio poder. E, por fim, o texto diz que, no verso 30, que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. E isso, ainda nos mostra como que a fidelidade a Deus nos traz recompensas. Nesse contexto, foi uma recompensa, acredito, material. Eles prosperaram, né? Mas a ideia esse não é um sermão sobre um triunfalista, sobre prosperar. Muitas vezes nós não prosperaremos, pelo contrário, muitas vezes nós passaremos dificuldades por sermos fiéis a Deus. Mas entenda que prosperar diante do mundo, provavelmente, e na maior parte, é prosperidade material. Mas prosperidade, uma prosperidade verdadeiramente bíblica, está muito longe de ser meramente material. Mas não há prosperidade maior do que sabermos que fomos transformados, salvos, lavados pelo sangue de Cristo, que nós temos Cristo ao nosso lado, andando nas maiores dificuldades, até mesmo numa fornalha de fogo. E algumas aplicações, irmãos. O texto de Apocalipse 19, versos 11, de 11 a 16. Os irmãos podem abrir lá, Apocalipse 19. Apocalipse 19, de 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça
há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, esse texto, ele não fala sobre algo que já aconteceu. Esse texto nos fala sobre algo que vai acontecer, mas que a gente já sabe. Esse texto nos dá um spoiler do que vai acontecer. E ele diz que vai vir um rei, que é justo, que é o mais poderoso de todos. E o texto nos deixa claro como a forma como o texto é escrito por João, nos deixa claro como esse rei é poderoso. Ele vai vir com sua espada, ele vai vir com o seu exército, ele vai destruir as nações, e ele vai destruir, ele vem com a sua ira voltada contra o pecado, voltada contra a morte. E a vitória já está garantida, porque a sua roupa, que é branca, está manchada de vermelho, do sangue de Cristo. Ela está manchada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. A nossa vitória com Cristo já está garantida, porque Cristo venceu na cruz. Ele é a nossa certeza de salvação. Ele foi quem nos deu a salvação. Ele é quem nos garante isso. E Ele é o Rei verdadeiro. Ele é o Rei paciente, bondoso, como a gente leu em Naum. Ele é o Rei que vai destruir a impiedade, o pecado e o mal. Mas Ele é o Rei paciente e bondoso, que tem paciência conosco, que tantas vezes nos dobramos a tantos ídolos e paixões. Ele é paciente conosco. Ele é bondoso conosco. E Apocalipse 6, versos 15 a 17 diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disserão aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque se chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse texto nos fala que os poderosos, os Nabucodonosores daquele tempo que virá, esses homens, aqueles homens que não temem a nada, aqueles homens que têm todo o poder na sua mão, até esses homens que não temem a nada, eles se esconderão, eles vão pedir para as montanhas que elas caiam na sua cabeça, para que eles possam estar escondidos de Deus, porque Deus vem fazer justiça, Deus vem com justiça contra os imperadores maus do nosso tempo, contra aqueles que impõem ídolos, aqueles que adoram os falsos ídolos e deuses. Então, irmãos, nós temos um Deus que é justo e que vai fazer justiça por nós. Às vezes a gente tem a dificuldade, de ver os ímpios prosperar. Isso acontece muito. A gente fica, por que isso acontece? Por que essa pessoa tão ruim, tão ímpia, prospera? E eu passo por tantas dificuldades. E a nossa resposta deve estar aqui. A gente passa as dificuldades com Cristo. E não há dificuldade grande o suficiente para nos livrar da mão de Cristo. E o pastor, não faz muito tempo ele disse isso. Hoje, o crente vive a sua pior época. A pior época da sua vida é hoje, nesse mundo. E a nossa melhor época será na eternidade com Deus. Será perfeito. E hoje, para os ímpios, esse é o melhor que eles podem viver, que eles viverão. Porque a eternidade não vai ser nada bom para eles. Então, é Deus quem fará justiça. Se você tem aquele chefe, aquela pessoa, seu vizinho, aquela pessoa que é difícil, que traz dificuldades para a sua vida, que te força algumas coisas, ou tenta te forçar algumas coisas, creia
É Deus quem faz justiça. Não somos nós que fazemos justiça. Um texto difícil para nós é Romanos 13, que fala que nós temos que aceitar as autoridades humanas. Mas e aqueles governantes? E esse prefeito, esse governador, esse homem que é cruel, que faz tudo contrário a Deus? O que a gente faz? A gente tem que derrubar, a gente tem que fazer uma revolução aqui. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a gente não pode se dobrar ao pecado. Quando houver uma ordem pecaminosa, você não deve fazer. Mas, enquanto um rei não mandar você se dobrar a um ídolo, você tem que, um governante fizer isso, você tem que acatá-lo como uma autoridade colocada por Deus. Nós precisamos saber que não somos nós que traz a vingança ou que faz a justiça. É Deus. E isso deve trazer paz para os nossos corações. Por fim, irmãos, nós podemos pensar como que Cristo fala nesse texto ao nosso coração. Todo o livro de Daniel, irmãos, ele sempre que aparece Daniel é uma tipificação de Cristo. No capítulo 1, Daniel é aquele homem que não se contamina ali com os manjares do rei, certo? Ele é um tipo de Cristo. Cristo veio, ele não se contaminou com o mundo e com as paixões e com os pecados. No capítulo 2, Daniel revela os sonhos do rei. E Cristo é o profeta, por natureza, por essência, por excelência, que fala das coisas de Deus. No capítulo 4, novamente Nabucodonosor pede explicação do seu sonho. E Daniel fala que Nabucodonosor devia procurar a justiça, viver de forma justa, de forma plena. E Cristo foi quem fez isso, por excelência. Ele foi aquele que pregou que todos devem viver de forma justa, de forma viver a justiça em sua vida. E ele viveu isso de forma plena. No capítulo 5, a gente vê o rei Belsazar, que profana o templo, e Deus profere ali juízo, escrevendo na parede, dando sentença de morte contra aquele rei. E Cristo foi aquele que sofreu uma sentença de morte injusta, mas foi ele também aquele que disse aos homens maus do seu tempo que eles eram ímpios. Foi ele quem os acusou e mostrou o pecado das suas vidas. No capítulo 6, a gente vê que Daniel é acusado injustamente e jogado na fornalha, jogado aos leões para ser devorado. E Cristo foi aquele que foi julgado injustamente e levado à morte para morrer, mas ele vence a morte. E o nosso capítulo, no capítulo 3, é o único onde nós não vemos Daniel, nós não vemos um tipo de Cristo ali em Daniel, porque nesse texto não tem Daniel, mas nós vemos o próprio Cristo aqui, naquele quarto homem na fornalha, aquele que traz salvação. Aqueles homens foram jogados injustamente para morrer. Cristo é aquele que foi julgado injustamente por pecados que não eram seus, para morrer em nosso lugar. Ele é o quarto homem que está ao nosso lado, que nos dá vida, que nos livra do mal, do pecado, da morte. Ele é a nossa salvação. E nós precisamos, irmãos, pensando sobre isso, nós precisamos estar prontos para glorificar a Deus com a nossa vida, seja ela, assim como aqueles homens, jogados numa fornalha e sendo livres, mas talvez nós seremos queimados nos diversos problemas, situações da nossa vida. Talvez nós não passaremos ilesos, mas nós precisamos estar prontos por Cristo, a sofrer injustamente por Cristo, e não se dobrando aos deuses do nosso tempo. Nós precisamos ser fortes, não fortes na nossa força, mas fortes em Deus, sabendo que é Deus quem está do nosso lado. É Deus quem anda conosco naquela fornalha ou em qualquer fornalha que você passe na sua vida. Vamos orar, irmãos? Deus Santo, obrigado, Senhor, porque nós sabemos
que o Senhor é um Deus grande e poderoso, o Senhor é um Deus que desfaz reinos, o Senhor é um Deus que tem poder sobre todo mundo, sobre toda a criação. O Senhor é o Rei dos Reis. E nós temos ao nosso redor tantos pecados, tantas dificuldades, tantos ídolos, tantas paixões que tentam o nosso coração, que nos colocam à prova. E nós precisamos de Ti, Senhor, para nos dar força para passar por essas situações. É só o Senhor que pode nos livrar. É só o Senhor que pode nos livrar dos ídolos, dos falsos ídolos que estão ao nosso redor e que muitas vezes estão no nosso coração. Nos livre, Senhor, de nos dobrarmos aos pensamentos da nossa época, de nos dobrarmos às ideologias, às filosofias mundanas, aos pensamentos do nosso tempo, pensamentos mundanos. Que nós possamos, com fé em Ti, sabendo que Cristo está ao nosso lado, que nós possamos negar esses falsos deuses, que nós possamos negar essas paixões que nos tentam, que nós possamos buscar força em Ti, buscar esperança em Ti, fé em Ti, para passarmos por essas dificuldades, passarmos pelo deserto, passarmos pela fornalha e com fé em Ti, que tanto sendo livrados como sofrendo, assim como Paulo sofreu tantas vezes, em ambas as situações de aflição e de paz, que nós possamos saber que nós temos o Senhor ao nosso lado. Cristo é quem morreu por nós, Cristo é quem nos deu salvação, e em Cristo nós temos a maior de todas as esperanças, que é a justiça do Senhor será realizada. O Senhor cumprirá a sua justiça, ela será feita no tempo específico. E nós, mesmo sem merecermos, nós seremos salvos por Ti, nós seremos livrados por Ti da ira de Deus que é derramada sobre o pecado. Nós estaremos contigo no céu, na eternidade, e passaremos a eternidade com o Senhor. Transforme os nossos corações, meu Deus, nos faça sermos firmes, sermos fortes, não pela nossa própria força, mas buscando força em Ti, buscando força em Cristo, que é o nosso Salvador, é aquele que está ao nosso lado, em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém.